se acompanha nas redes e curto bastante as provocações, acho que só estou aqui por conta das provocações. Trabalho na área de tecnologia e falando rapidamente um pouquinho sobre mim, há mais de 10 anos, já trabalhei com governança, projetos, PMO, então já pensa que o negócio aqui se eu vim de PMO, a provocação vai ser boa. Trabalho com agilidade há mais ou menos 6 anos, atualmente trabalho no Luiza Labs, que é o braço de inovação e tecnologia do Magazine Luiza. Hoje eu sou consultor de agilidade organizacional, e às vezes eu falo o meu papel dentro da organização, as pessoas falam, nossa, mas o que é consultor de agilidade organizacional? Eu falo, cara, faz a tradução, a gente não pode usar termos em inglês lá, né? A gente evita, na verdade, porque é uma empresa que realmente olha para o Brasil com um carinho muito grande. Então, vamos usar aquilo que a gente tem. E aí, se for fazer, eu fico mais na estratégia da organização, mais ligado com a estratégia, com a diretoria, e como que a gente consegue colocar agilidade dentro das verticais, dentro dos negócios. Então, esse é um pouquinho de mim aí. Gosto bastante de agilidade, mas gosto também de projetos, gosto de produtos, gosto de ver as coisas funcionarem. Eu brinco sempre que agilidade é um papel, é uma coisa que a gente aprendeu, mas que faz parte do nosso escopo de trabalho e, enfim, acho que a gente vai ter bastante coisa para discutir aqui. Show de bola, show de bola. Edu, só fazer aquele review rápido nosso para a galera, né? Quem ainda não conhece Edu Fonseca, Edu, manda teu salve. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Quinta-feira, ou pré-sexta, ou pós-feriado, como vocês quiserem. Quase aí beirando o final do ano, né? Mais 50 dias o ano acaba. Falo 50 dias porque já chegaram dia 15 de dezembro, já começa a entrar na festas e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Cadu, muito obrigado pelo nosso convite, você participar dessa nossa live, que é um assunto que eu gosto bastante de falar, agilidade e maturidade de times, né? Como uma coisa ajuda na outra e tudo mais. E é isso, vamos ver o que a gente consegue falar aqui. Não prometo não fazer polêmicas, porque senão não seria eu. Mas é isso. A galera veio pelas polêmicas, né? E para começar já colocando fogo aqui na nossa conversa, Cadu, eu vou te mandar a braba de cara. O que é agilidade e o que não é agilidade? Olha, esse conceito, para mim, ele vem mudando muito e recentemente ele vem se alterando muito, sabe? Claro que a gente tem os clichês de agilidade é responder rápido, agilidade não é entregar rápido, que eu também discordo que às vezes o modificar rápido é entregar rápido, nem sempre, mas consequentemente na maior parte do tempo. Mas eu vou te falar um pouquinho da minha visão, Cadu, falando para mim o que é agilidade, acho que a agilidade talvez está se tornando, tá? Agilidade está se tornando pessoas que conhecem a fundo ou que gostam muito de métodos, frames, técnicas, e elas estão disponíveis para a empresa, para organizações, para mostrar, ajudar a fomentar caminhos diferentes, por conta desse embasamento. Eu vejo que cada vez mais as pessoas que acabam se destacando e acabam gerando mais valor para as organizações são pessoas que conseguem resolver problemas de formas diferentes. Então, acho que, tirando um pouco a visão de agilidade de quadradinho, eu trago isso para mim e cada vez mais eu tenho que fomentar isso. Como que eu resolvo problemas de forma diferentes? Como que eu estou dentro da organização e eu olho de uma forma mais ampla, e aí sem usar forma ou alguns termos, olhar com olhar sistêmico. Cara, olhar sistêmico também, mas outras coisas, outras técnicas, outros meios para a gente conseguir ajudar as organizações a chegar do outro lado. Então, acho que essa é um pouco da minha visão de agilidade. Boa, boa. E aí eu vou resgatar aqui mais uma pergunta, né? Que a gente até foi um dos chamarizes aqui da nossa live, a gente tinha jogado lá na descrição. O pessoal tem falado que o Scrum morreu, que toda semana morre alguma coisa, né? Morre a gestão de produtos, morre o Scrum, morre o Kanban, morre o XP, estão matando tudo, meu Deus do céu, a pouco não tem mais nada. Qual que é a tua leitura final sobre isso, Cadu? Scrum morreu? Kanban morreu? Isso é caça-like, é polêmica ou não? Olha, eu acho que tem um pouco de algumas coisas que você falou. A gente vê, eu acho que a gente que trabalha com mídia social, a gente que gosta de compartilhar as coisas, a gente sabe que esse tipo de conteúdo atrai.
E eu acho que as pessoas elas estão muito querendo muito like, muito chamar a atenção das coisas. Só que a maioria dessas pessoas, quando você vai discutir a fundo por que ela acha que morreu, ela acaba falando que não. E ela vai falar que não, mas ela vai se contradizer em alguns momentos. E assim, eu não acho que morreu, mas eu acho que as pessoas elas estão só tendo a noção de que a gente saiu do by the book, a gente teve acho que uma curva que foi a coisa do vamos seguir livro, tem que ter todos os papéis, tem que seguir tudo direitinho, porque o mercado está usando isso, tanto que foi assim com o modelo Spotify. Então, vamos todo mundo seguir modelo Spotify, vamos todo mundo usar Scrum, vamos todo mundo usar o Kanban, e assim, a gente está vendo que a curva agora é Kanban, só se fala de Kanban, ninguém usa mais Scrum porque o Scrum morreu, e agora o Kanban está voando. E aí a gente vê também a galera navegando nessa coisa de Kanban. Seja quem está vendendo curso, falando que o Scrum morreu, seja as pessoas ali, e eu admiro essas pessoas que continuam lá falando, cara, não morreu, estamos aqui, estamos entregando, e cara, a gente que está, pelo menos eu, acho que todos aqui estão inseridos no contexto do Brasil, né? Eu vejo, sei lá, 70% das empresas usam o Scrum e trazem resultado da mesma forma, usam de forma adaptada também, não o Scrum no livro. Então eu acho que assim, não é que morreu o conceito do by the book. A gente não está usando mais daquele modo padronizado da caixinha e a gente está usando o quê? Modelos exclusivos, padronizados para aquilo que funciona. A gente teve a curva de aprendizado, a gente está usando o aprendizado e consequentemente, a gente está morrendo. O Scrum Master está morrendo mesmo. Mas por quê? Porque, cara, hoje a gente talvez não tenha tanta necessidade de ter pessoas envolvidas dentro da squad só para ficar facilitando reunião ou para falar sobre Scrum, para garantir que os ritos vão acontecer. Então, e cara, esse cara perdeu um pouco desse papel e ele tá ganhando outro. Ele tá olhando o quê? Ele tá olhando mais, em vez de olhar só para a squad, ele tá olhando para a tribo, ele tá facilitando como que essas pessoas conseguem se comunicar de uma forma melhor, ele tá conseguindo dar visibilidade do trabalho daqueles times. Então, ele tá saindo um pouco, ele tá se modificando. Então, acho que morrer é uma palavra muito forte. Eu vejo isso todos os dias. No LinkedIn, se você abrir hoje, vai ter lá alguém morrendo. E tomara só que não seja eu, mas eu brinco muito que o meu papel, e eu já falei isso várias vezes em alguns posts, de que o Scrum Master está morrendo. Só que não é o morrer para nunca mais existir, é o evoluir. E eu fomento muito isso nas pessoas, de que, cara, se a gente olhar também só para o papel do Scrum Master que a gente tinha antigamente, a maturidade que a gente está chegando, ele começou a se tornar um papel infantilizado das coisas, cara, porque ele não tem muita utilidade. Se você for pegar times evoluídos, maduros, que a metodologia já está fluindo, que as pessoas sabem, já fazem os rituais e que já são auto-organizáveis, autogerenciáveis. Então, é um pouco disso, assim, eu não acho que eles morreram. Eu acho que a gente está mudando para um modelo de realmente customizado para organizações. Hoje mesmo, onde eu atuo, a gente tem um modelo de gestão que, assim, a gente não tem regra nenhuma. Cara, se quer usar Scrum, você usa, se quer usar Kanban. A gente tem algumas métricas de performance que você vai ter que entregar, então você vai ter que preencher as ferramentas aqui e tal. Mas, assim, como você vai fazer, você escolhe. Então, por quê? Porque a gente entendeu que dessa forma funciona para a gente, mas que não vai funcionar para o Edu e que não vai funcionar para a Gisele, que vai ser um contexto totalmente diferente. Então, acho que por isso que tem essa coisa de querer morrer, querer falar que as coisas morreram, né? Mas que são adaptações. Cara, sensacional. E você falou uma coisa que eu concordo muito, né? Que é da adaptação e da evolução. E para ti, Edu, qual que é a tua leitura? Como que funciona no teu dia a dia? Então, até é bom o Cadu estar aqui, e ele falou algumas coisas que eu concordo muito, na parte de adaptar, né, questão de maturidade, porque recentemente eu escrevi um artigo, né, na Product Oversee, o título meio polêmico, porque era por que você ainda faz dailies? O meu time, ele não tem daily, né, meu time eu tenho uma weekly, e a gente funciona super bem, assim, né? Eu nem abro Gira, por exemplo, né? Eu deixo todo o delivery na mão do meu time de engenharia. E aí muitas pessoas me mandaram mensagem, comentaram no artigo falando que isso funciona porque o seu time é maduro, né? E aí qual que é a minha provocação? Eu queria ver o que você acha e o que ponto que você acha que faz sentido ou não. Que o uso da agilidade, seja o by the book, ou seja, eu acho que ele começa com by the book e você vai adaptando até chegar num status que melhor funciona, né? Mas
O que você acha quando as pessoas normalmente falam assim, o seu time é maduro? Será que também não falta uma provocação aí de como que eu levo o meu time com uma maturidade para elevar a eficiência dela? Porque eu tenho um receio que muitos rituais em excesso, muitas vezes, ele onera tempo. E tempo é um recurso muito precioso quando a gente fala em times de tecnologia, porque o desenvolvedor precisa sentar lá e desenvolver, coisas assim. Então, qual que é a sua visão entre o uso da agilidade e a maturidade dos times de produto e engenharia? Novamente, Edu, acho que assim, é muito as empresas e os times, eles começam a entender essa maturidade e aí surgem esses tipos de questionamento. Será que daily faz sentido? Será que faz sentido meus times se encontrar todos os dias de manhã e ficar 15 minutos falando o que eles vão fazer? Porque a gente tem uma disfunção aí, né? Que eu canso de escutar isso e eu falo, cara, vocês estão fazendo errado. Porque não é esse o objetivo de daily. Aquelas 3 perguntinhas, porque lá no guide anterior sugeria isso, só que a galera leu aquilo e cravou na pedra e tem aquilo como padrão. Então, assim, as pessoas vão desmotivadas, as pessoas não compartilham as dores, elas não falam as principais coisas que deveriam estar sendo faladas, porque elas precisam responder as perguntinhas. E tem alguém cobrando ela por isso. Falando de maturidade, se a gente não tiver também pessoas, agentes de transformações dentro desses times, seja você ali quando puxou e falou que, cara, não precisa fazer mais dele, seja um Scrum Master, seja sei lá, um coach da vida, não sei, o papel que esteja ali na frente, ele entender, ele olhar realmente para objetivo, reunião diária, qual que é o objetivo? Alinhamento para ver se tem alguma coisa que vai impedir da gente entregar aquilo que a gente se comprometeu a entregar. A gente tem tanto dinamismo assim de um dia para o outro, que vai trazer isso. Será que a gente não tem um time que já se conversa? Eu já cansei de entrar em times na época que fazia parte disso, quando eu era Scrum Master, e olhar para o time e falar assim, gente, acho que vocês não precisam fazer dele, vocês se comunicam o dia inteiro. O que vai ser a dele? Eles ficavam numa sala, eles criaram um modelo de trabalho muito bacana, que eles ficavam o tempo inteiro numa sala, e assim, a comunicação era fluente, ela fluía o tempo inteiro. Aí a dele era para quem? Era para mim, que não ficava na sala, só que, cara, eu falava, não preciso saber do que vocês estão fazendo ali no dia a dia, eu preciso saber se tem alguma bucha para eu responder aqui, para te ajudar, que era um momento ali do time. E quando a gente fala de maturidade, não, acho que também a maturidade, ela tem um negócio que às vezes as pessoas acham que maturidade é executar tudo. Então, assim, um time maduro é o time que executa dele, é o time que tem review, é o time que tem retrospectiva, e eu não acho isso. Eu acho que o time maduro é o que entende o propósito, entende aquilo que se espera dele. Então, uma construção do app, sei lá, a gente está indo no caminho certo? A gente tem esse tipo de alinhamento? Tanto que às vezes eu tento não utilizar nomes em nada que eu faço, sabe? As reuniões eu falo, vocês estão dando visibilidade do trabalho que vocês estão fazendo? Estamos, a gente tem uma reunião a cada 15 dias, beleza. Vocês têm algum ritual, alguma reunião que vocês olham para aquilo que vocês estão fazendo, para ver se tem alguma coisa para melhorar? Não, tem. Então, assim, eu acho que a maturidade é realmente entender o quanto você está gerando de valor, mais do que aplicar os rituais por aplicar. Porque, como você bem colocou, o custo de coordenação é muito alto. Eu acho que a gente vai passar pelos próximos meses, acho que anos aí, talvez, que vai realmente começar a ter um corte muito grande na parte de Agile Master, Scrum Master, Agile Coach. Por quê? Porque o custo de coordenação disso é muito alto. E aí, quando você vai fazer isso versus resultado, beleza, uma empresa que tem bastante investimento, que tem bastante retorno, para ele não vai pesar. Mas para uma empresa pequena que a gente vê hoje, que o cara tem, sei lá, 4 squads, nessas 4 squads eles têm 2 Scrum Master que ganha, sei lá, R$7.000, exemplo, cara, o custo de coordenação, isso é muito alto, talvez, para o resultado que essas pessoas estão trazendo. Então, cada vez mais é realmente olhar para o que eu posso fazer para gerar retorno, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a chegarem do outro lado, em vez de, sei lá, criar um monte de ritual, como você bem falou. Cara, vou fazer uma retrospectiva de 3 horas, vou travar os meus desenvolvedores que poderiam estar fazendo outras coisas que são muito mais proveitosas para eles, coisas que eles se sentem muito mais engajados em fazer do que ficarem sentados ali 3 horas, sempre poderia ser uma reunião de 40 minutos. Então, acho que é contexto mesmo, sabe? Entender o valor daquilo e ver se faz sentido. Perfeito. E a única coisa que eu acho que eu acrescentaria também é que é importante dar as responsabilidades para as pessoas também, né? Então, eu sinto que em muitos momentos, alguns rituais eles acabam servindo, ou algumas
partes da metodologia ágil acabam seguindo como acabam sendo uma muleta, né? Ah, não, mas tem que fazer isso porque não, pô, a pessoa é responsável, a pessoa é profissional, a gente está falando de adultos aqui, né? Então, eu acho que também a responsabilidade ela vem muito a maturidade ela vem muito da responsabilização pelas atividades em si, né? E eu acho que isso também ajuda muito a gente destravar muito do que você trouxe agora para a gente. Show, pessoal. Vou começar a pensar algumas perguntas aqui que mandaram para a gente. O que é ter agilidade e maturidade na gestão de produtos? Então, depois desse debate nosso, qual que é a tua leitura, Cadu? Você que trabalha aí com diferentes times em diferentes contextos, quando você chega num time, o que você definiria de ser um time ágil e ser um time maduro? Time, acho que a primeira pergunta que precisa ser respondida é se as pessoas sabem para onde elas estão indo, assim, qual que é o objetivo. Porque quando a gente tem o objetivo claro, muito daquela empresa também já está escrito ali. Porque eu já cansei de passar em times que o próprio objetivo do time está meio confuso. E aí, quando você vai perceber, a estratégia ela não está sendo passada de forma correta. As pessoas elas estão fazendo por fazer ali, porque ela precisa fazer aquilo que alguém demandou para ela, mas ela não tem uma visão casada dos objetivos. Então, sei lá, seja você quer utilizar KR, quer usar meta, enfim, qualquer coisa que seja combinado com a estratégia da organização para que consigam chegar do outro lado. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu sempre tentei olhar é se as pessoas estão embarcadas no barco, sabe? Se elas têm clareza de onde a empresa está, quais são os objetivos que a empresa traçou ali para os 3, 4, 6 meses. Então, maturidade, pelo menos quando eu olho assim de uma forma mais sucinta, eu olho para se os times estão engajados e comprados com as metas e objetivos da organização, se a gente tem uma comunicação que flui, se a gente não está dividido, não está quebrado em silos, se a gente não está querendo fazer aquela coisa de eu contra eles, que a gente vê muito isso ainda em organização, a gente fala de otimizagem, a gente fala de squads, aí você desce às vezes no operacional e os caras estão fazendo, não, mas eu não fiz isso porque eles não fizeram aquilo. Tá, mas por que vocês não conversaram? Não, mas é porque eu tenho as demandas, e porra, a comunicação falha. Então, acho que quando eu falo de maturidade, é também ter uma comunicação bem fluida e visibilidade daquilo que está fazendo, porque são coisas muito simples, mas que ainda a gente vê falhar bastante dentro do meio do ambiente de trabalho. Quando a gente fala de visibilidade, seja de realmente levantar a mão quando tem problema, seja olhar para números, indicadores e reconhecer que aquilo não está legal e como que a gente pode fazer para melhorar, em vez de maquiar, que a gente vê muito o famoso gol de mão que a gente chama, às vezes, que as pessoas querem ficar fazendo o gol de mão dentro das organizações, mas só quem perde é a organização inteira, porque, pô, não adianta o meu indicador tá bonito e a organização não está indo para o caminho que deseja. Então, acho que maturidade, pelo menos para mim, assim, é um pouco disso. E depois eu até queria comentar com vocês, e aí falando um pouco de maturidade também, que a gente chega em alguns ambientes onde a maturidade ela se confunde um pouquinho, que quando a gente fala de principalmente maturidade de gestão de produtos, parece que tudo que não é gestão de produtos não é válido. Então, eu não sei por que parece que em várias organizações falar de gestão de projetos é uma coisa muito feia. Tudo virou gestão de produtos. E eu falo, pô, mas gestão de projeto também é legal, pô. Tem lugares que não vai caber produtos, tem lugar que vai ser projeto e acabou, você vai entregar projeto. E hoje eu vejo que todo mundo quer encaixar as coisas em produto, porque acha que estar numa maturidade elevada de gestão de produto é só fazer produto, ter squads e não ter mais projeto nenhum. Então, até depois queria saber de vocês um pouquinho da realidade de vocês quando o tema é projetos e produtos. Mas acho que de maturidade é isso. Cara, sobre projetos e produtos, deixa eu falar, porque é muito engraçado isso, né? Aqui na Vtex, onde eu trabalho, eu sou responsável por algumas coisas internas, assim, né? Então, sou responsável pela arquitetura de front-end e pelo design system. Só que para você conseguir migrar telas legadas para um design system novo, não é um trabalho de produto, ele é um projeto. Porque eu tenho começo, meio e fim. Eu tenho um cronograma, eu tenho métricas de projeto. E aí uma das discussões que eu estou tendo nesse exato momento é de talvez fazer sentido a gente ter um PMO que toque o projeto migrações legadas. Essa pessoa seja responsável por isso.
e eu fique responsável por continuar evoluindo o design system, continuar evoluindo a arquitetura de front-end, responsável pelas coisas de produto. E tá tudo bem eu ter alguém de projeto e de produto trabalhando lado a lado, né? É muito rico isso, na verdade, porque a pessoa de projeto vai ter as expertise delas, eu como pessoa de produto tenho as minhas, e a gente trabalhando juntos, a gente otimiza processo, otimiza tempo, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, que dependendo da necessidade, cabe melhor do que o outro. Né? Mas a gente sabe também que nem tudo são flores, né? Que existem também cenários onde é produto e pessoas entubam projeto, e é projeto e as pessoas querem entubar produto, que nem você disse agora. Né? Gostaria só de complementar um ponto com relação a isso, e eu já vi o híbrido acontecer, sabe? Eu acho que é uma situação super arriscada quando é um projeto e você tenta conduzir como gestão de produtos, não funciona. Quando é um produto e você tenta conduzir como projetos, mas existe uma coisa que muitas vezes a gente não fala, que é da convivência em conjunto disso, né? Foi o que o Edu trouxe, da questão do PMO apoiando um time de produtos. Onde que eu já vi? Trazer um exemplo prático. Eu acho que exemplos práticos ajudam muito a entender essa diferença. Eu trabalhei em um time que nós íamos lançar uma solução para o Open Banking. Então, né, o que é a gestão de projetos? Vou pegar lá o meu tempo de PMP. Projeto, você tem escopo, prazo e custo muito bem definidos, né? Quando nós iríamos lançar uma solução de Open Banking, eu tinha ali uma data cravada, onde eu teria que estar com a minha solução disponível, e eram APIs mínimas para conseguir ser validado. Então, eu tinha ali escopo, prazo e o custo era o meu time terceirizado que foi contratado sob demanda para tudo isso. Era um projeto, estava ali tudo muito bem definido. Passado essa primeira entrega, seria a sustentabilidade daquilo que a gente trouxe. Aí entra na minha leitura muito clara a visão de produto, né? Dessa sustentabilidade ali daquela entrega. E, adicionalmente a tudo isso, existiam as outras áreas, vários stakeholders que eram envolvidos nisso, e que existia gestão de risco regulatório, todos os stakeholders que deveriam estar envolvidos e comunicados sobre tudo isso. Então, foi um projeto bem interessante, onde as duas coisas tinham que acontecer muito bem, funcionar muito bem ali. Eu só fico desconfortável, sabe, Cadu, quando a gente tem ali a tentativa de entubar em gestão de projetos métricas que são métricas de gestão de projetos. Aí vira um caos, né? As métricas são diferentes. Poxa, eu vou medir ICP em produto? Não faz sentido, sabe? Eu vou gastar ali o meu tempo tentando fazer estimativas super assertivas e fazer uma análise de valor agregado no produto? Não faz sentido, são métricas diferentes, né? Então, é um pouquinho do que eu vejo aí acontecendo ou não. Gente, vou pensar, mas aqui uma pergunta, eu achei uma pergunta bem interessante. Eu comento muito sobre isso nas minhas mentorias, né? O pessoal que está chegando em produtos, e eu sempre trago da importância de entender sobre agilidade. O Dan perguntou qual o melhor método de agilidade, ou ainda, qual o método que funciona melhor para qual tipo de trabalho. É tudo igual. Estou aprendendo sobre produto e ainda não estudei sobre agilidade. Dan, vai estudar porque é importante, tá? Mas e aí, Cadu, é tudo igual? Não é tudo igual. Eu acho que eu recomendaria outra coisa, assim, sair um pouco. Eu acho que tem que passar, sim, pelos métodos e pelos frames para entender um pouco, até porque o mercado vende isso, né? Então, assim, você vai entrar numa empresa, a empresa vai utilizar um Scrum, um Kanban, então eu acho importantíssimo saber, sim, mas eu me faria outras perguntas, né? O que a agilidade agrega? Que é sempre o que eu faço, é assim, cara, esquece método. Se eu não estiver fazendo o básico, que é ter transparência, facilitar a comunicação, se eu não conseguir ter um ambiente onde eu tenho facilidade de reportar erros, um ambiente onde tem a segurança psicológica, onde eu tente evitar, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Eu seria muito hipócrita falar, não, todo ambiente aqui, todas as empresas que a gente trabalha, a gente não tem comando e controle, que é tudo horizontal, a galera respeita. Não, gente, isso é conto de fadas. E a gente tenta muito isso, e tem que estar claro para a gente que isso traz benefícios, apesar que
existe a lei, né, de sistemas, que todo sistema, para se autogerenciar, ele precisa ter hierarquias bem definidas, porque e mesmo se a gente não criar hierarquias, as pessoas criam hierarquias por conta própria, os sistemas criam hierarquias, né? Então, mas isso é uma coisa também que a gente tem que olhar. Eu acho que era muito mais olhar para o que eu quero trazer de benefícios do método da agilidade em si. Então, olhar um pouco daquele manifesto, das frases ali, do que cada coisinha dessa eles estavam querendo dizer. Porque, assim, os métodos, eles bebem dessa fonte. Eles estão adaptados para trazer um pouco de dinamismo, facilitar a comunicação, transparência, etc. Eles são, assim, cara, tem gente que vai falar que o Kanban serve para uma coisa, Scrum serve para outra. Só que eu já vi gente usando os dois para coisas que talvez nem são tão bem vistas utilizar, mas utilizam e geram valor e trazem transparência e traz resultado para a organização. Então, assim, se a gente for olhar, né, qual que é o que trabalha melhor, eu falo que o meu modelo é o que trabalha melhor. Qual que é o meu modelo? O que melhor se adequa na minha situação. Hoje, dentro da minha instituição, a gente tem um modelo nosso de gestão. Esse é o melhor modelo do Luiza Labs. Por quê? Porque a gente entendeu um pouco das necessidades, começamos lá se baseando no modelo Spotify, aprendemos que não era daquela forma, criamos um modelo nosso e, assim, estamos em constante evolução, já estamos pensando no próximo. Que em alguns momentos já começa a não fazer muito sentido, algumas coisas precisam ser melhoradas. Então, é muito entender o melhor. A gente não pode, e eu acho que a gente tem esse viés muito sempre, de tudo que a gente pensa que tem duas opções, a gente tem que escolher o melhor, né? Qual que é o melhor? Qual é o meu objetivo aqui? Aonde eu foco? Eu acho que eu tento não trazer para a gente realmente não ter a coisa de um ser melhor que o outro. Eu acho que o melhor é aquilo que melhor se enquadra na tua necessidade. Sensacional. Até agradecendo, vi o comentário ali do Beck Novaes, tive a oportunidade de trabalhar com ele em uma iniciativa, e o Beck comentou, né? As pessoas confundem os meios com o fim, né? A questão do Agile, do Lean, são fins e não meios. Eu e o Edu, a gente sempre comenta, né? Em gestão de produtos, a gente fala muito sobre frameworks, e às vezes eu vejo as pessoas mais preocupadas com o framework do que sobre a pergunta, sobre o resultado, sobre efetivamente o resultado que tudo aquilo gera para a empresa. E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que estavam passando pela transformação digital. A minha leitura, durante a transformação digital, você entender como rodar o método é importante para te ajudar, porque você está passando pela transformação. Então, aquilo é um guia para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas quando você chega no ponto B, você aprendeu muita coisa. E aí você está pronto para ir de novo, né? Do ponto B para o ponto C. E aquela mesma jornada que você percorreu inicialmente não vai te levar de B para C, que era a questão da evolução que nós estávamos falando, né? E a minha leitura, quando você fica muito preso no método, você não tem essa evolução. Começa aquele questionamento, mas não, eu não estou fazendo Scrum. Cara, eu me arrisco a dizer que dificilmente você vai encontrar empresas que estão fazendo Scrum lá no By the Book, porque evoluiu, amadureceu, N outras coisas aconteceram, né? Exato, e só pegando um gancho, o Cadu falou algumas vezes do modelo Spotify, né? Pô, nem o Spotify usa o modelo Spotify. Então, para você ver como as coisas evoluem, né? Então, nem o Spotify mais usa, né? Eu já criei já participei de criação de área de produtos do zero. E é muito isso que a gente falou. Cara, quando eu criei a primeira área, na verdade, a segunda experiência que eu tive criando a área de produto, a gente tinha, por exemplo, o papel de PM, PO e Scrum. Porque na época fazia muito sentido, tanto que 1 ano e meio depois a gente não existia mais Scrum, não existia mais PO e eram só PMs. Então a gente mudou o jeito de trabalhar, né? Mas no momento inicial era necessário que a gente tivesse POs, que a gente tivesse Scrum Masters, que a gente tivesse essas pessoas, né? O que não pode, ou não é que não pode, né? Se você pode fazer o que você quiser, mas uma sugestão aqui é que vocês não fiquem abraçados assim, né? Pegados demais aos métodos, às metodologias, né?
Que nem falaram aqui, né? O meio para um fim e o fim entrega valor. A empresa está fazendo dinheiro, o usuário está feliz, então assim, pouco importa você trabalhando. É isso no final do dia. Boa, vou resgatar aqui mais uma pergunta. E eu confesso que quando o Edu escreveu aquele artigo que ele comentou sobre as dailies, eu lembrei muito dessa questão dos times autogerenciáveis, né? Poxa, a autonomia do time, a autogestão do time, ela passa muito por isso. Mas aí vamos falar sobre como chegar nesse nirvana, no Shangri-La dos squads. Afinal, como ter um time autogerenciável que auxilie na gestão de produtos? E aí eu gosto muito de citar a referência, né? Quando a gente fala de gestão de produtos, vamos pegar aí os grandes gurus. O Kagan fala sobre times de produto, né? Onde todo time é envolvido. A Teresa Torres, ela tem falado muito sobre isso, né? O Product Trio, ou o trio de produto, que é design, produto e tecnologia. As boas práticas de falam de trazer o time de desenvolvimento para o processo de discovery e as pessoas de produto estarem envolvidas no processo de delivery. Como que a gente chega nessa questão do time autogerenciável? Pode puxar, Cadu, polêmica é contigo. Cadu, aí você é o convidado. Bom, assim, o autogerenciável, eu acho que existe uma linha bem tênue, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de autogerenciável, até porque as pessoas, elas confundem um pouco, né, o autogerenciável com um pouco de anarquismo dentro dos times, e aí a partir do momento que você tenta só fazer um mínimo de governança, ou que você coloca alguém ali para tentar direcionar, as pessoas já se sentem incomodadas, já acham que não está impossibilitando meu autogerenciar, a minha autogestão. E eu acho que é um assunto bem delicado mesmo, assim, mas igual o próprio Edu acabou de falar, né? Que anteriormente a gente tinha essa coisa de colocar Scrum Master, PO, existia o quê? A necessidade da gente fomentar algumas coisas que não eram de fácil acesso para essas pessoas. A autogestão é uma dessas coisas. Eu, pelo menos, durante 6 anos atuando com agilidade, desde Scrum Master, Agile Coach, etc., eu percebi muito que o papel do Scrum Master era trazer esse empoderamento para as pessoas e não deixar que outras pessoas interferissem nisso. Claro que com os desafios do dia a dia e etc. Mas por quê? Porque existia uma barreira e um modelo de trabalho anteriormente que era muito gerenciável. A gente precisava ter alguém mandando fazer as coisas, a gente precisava ter um ticket aberto para que eu consiga fazer aquilo. Não existia essa coisa de, você tem isso aqui para fazer, você tem a liberdade, faça da forma que você bem entenda, e depois a gente vai fazer a validação disso se está certo ou não. Então, as pessoas confundiam um pouco, elas se perdiam, ainda se perdem muito com isso. Porque, e ainda falando de ambiente de desenvolvimento, que às vezes eu pego, que às vezes as pessoas pecam muito por fazer muito, que são pessoas que são proativas, são pessoas que querem fazer, mudar as coisas, e aí eles acabam pecando no mais até, não é nem no menos, de falar assim que as pessoas, eles não pegam atividades para fazer, não, eles pegam muita coisa, e a gente tá ali para quê? Para trazer sustentabilidade, gente, vamos lá, a gente tem que priorizar isso aqui, e aí com a ajuda do, sei lá, seja do PO, seja alguém de produtos ali mais próximo também, para dar blindar um pouquinho esse time, dar visibilidade de que o time, isso com indicadores e com histórico, etc., de que o time está sobrecarregado, ou de que o time está fazendo demais. Então, quando eu falo de autogerencial, né, como que a gente consegue ter times mais que conseguem ser autogerenciáveis, eu acho que a gente tem primeiro esse passo, né, de colocar um custo de coordenação muito alto, que são esses papéis dentro dos times, e quanto mais eles vão aprendendo a lidar com esses, seja se comunicando melhor, seja transparência, eles não tirando um pouco aquele medo de errar, né? Porque também a gente vem de uma cultura que critica muito o erro, que pune muito o erro, então as pessoas acabam ficando com muito medo, então trazer essa visão, né, ambientes seguros, etc., ajuda nesse papel de autogerenciável, mas que também como eu disse, é uma linha muito tênue, porque
assim, a autogestão ela pode ser boa como ela pode ser ruim, se a gente não der liberdade, e só que também se a gente não tiver o mínimo de governança possível, se aquele time está entregando ou não, né? Eu já vi times que a gente é autogestão, ninguém está olhando para nada, que eu falo, mas, pô, isso é anarquismo para mim. Tem que ter alguém olhando para o mínimo. Eu vim de governança também, tá? Eu passei por projetos e trabalhei com governança, então as minhas falas, tudo que eu coloco, eu sempre olho muito para a governança, porque governança é onde mostra resultado para a organização. Para eu saber se um time está tendo, cara, é governança. E a governança vou falar de indicadores, vou falar de, sei lá, de mecanismos para demonstrar que aquilo está fazendo sentido ou não. Então, acho que um pouco disso, assim, pelo menos na minha opinião. Fantástico. Edu, eu vou aproveitar a fala do Cadu e resgatar aqui mais uma pergunta, né, sobre você ali no teu papel de PM, como que você atua muito nessa conciliação de priorizações, gestão do tempo, estratégia, para a estratégia culminar na governança, que o Cadu comentou, no blindar o time, que em outras circunstâncias a gente também já conversou. Fantástico. Até estava brincando hoje com o meu engineer manager, né? Meu time me apelidou de capitão não, porque eu sou o cara que mais fala não para os outros times. Como eu toco um time de plataforma e eu tenho um time com 6 front-ends e 3 designers, a chance de alguém que vem querer roubar algo deles para fazer alguma coisa é muito grande. Então eu estou constantemente falando não para os outros times. Mas acho que tem alguns pontos que são importantes, né? Tipo, relacionados à gestão do tempo, principalmente, né? A priorização de demanda, né? Normalmente, como é que funciona aqui no meu time, né? Minha empresa, ela constrói os OKRs dela. Quando eu olho para o OKR, eu já olho para o meu time e vejo como é que eu consigo conectar as duas coisas. Então, minha empresa ela tem um objetivo de alcançar determinadas metas, de expandir o mercado, de ter mais clientes, assim por diante. Então, como que o meu time consegue empoderar, consegue ajudar a pavimentar o caminho para chegar naqueles objetivos, né? Então, eu olho realmente o backlog, eu olho as coisas que a gente está fazendo e tento fazer um join dessas duas coisas, né? Juntar essas duas coisas para criar o que a gente precisa fazer, né? Eu trabalho na metodologia um pouco diferente, né? O meu time, ele trabalha em sprints, mas em sprints na parte do delivery, mas quando a gente olha para a estratégia, a gente sempre cria metas de 6 semanas. Então, em cada 6 semanas, meu time tem uma grande entrega de valor, que é metade de um quarto. Então, mais ou menos, a gente tem 2 grandes releases de entrega a cada 6 semanas. Né? Então, dentro de um quarto, tem 2 grandes entregas de valor, com várias metas. E meu time tem muito claro qual é a meta que a gente tem, o porquê que aquela meta é importante, qual o QR que aquela meta mexe, qual o QR que aquele QR mexe, o para que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e quais são os definitions of done de cada uma das metas. E em que fase que a meta está? Se é uma meta de discovery, se é uma meta de delivery, se é uma meta de go-to-market, se é uma meta de design. Então está tudo muito bem claro para o meu time. E aí, com isso, me dá uma gestão de tempo muito maior, porque eu faço menos reuniões. Porque eu tenho um documento, que basicamente é uma planilha, onde todo o meu time sabe o que a gente faz. Né? Então, todo mundo sabe quais são as metas que a gente vai fazer, como é que a gente vai alcançar, como a gente está se organizando. Então, eu preciso de menos reunião. Então, normalmente, eu tenho uma reunião na segunda-feira com o meu time, e eu tenho algumas reuniões de sexta-feira, que normalmente quando é retro, ou um cafezinho, alguma coisa de sexta-feira, com o meu time. Mas na segunda-feira eu já sei que tá ruim, que tá pegando. Se alguma daquelas metas, a gente tem cores, né? Verde, amarelo e vermelho. Se alguma daquelas metas mudou do verde para qualquer cor, o time já coloca um plano de ação nela. E se for necessário, puxa uma reunião com as pessoas que estão envolvidas naquela meta e resolva aquele problema. Então a gente criou um mecanismo de autorresponsabilidade, de onde o time sabe o que ele precisa fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Então, a gente só para em reuniões quando é algo estritamente necessário. Então, assim, realmente está travado, Edu, a gente precisa da tua ajuda. Porque, às vezes, é uma reunião, já aconteceu com alguns times, empresas passadas tocavam um time de inteligência artificial. Para que comentar numa reunião onde os caras vão falar de modelo que vai cuidar do motor de processamento de linguagem natural, se é A, B? Eu falei, cara, só me fala o output disso aqui, cara. Não preciso saber que modelo que vocês vão usar. Né? Posso dar pitaco, dou pitaco em tecnologia hoje, né? Então, eu tenho reunião com o meu engineer manager e falo, pô, quem usa A, usa B, usa C, usa D. Mas no final do dia é ele que vai codar. Eu não fico dando pitaco, né? Então,
Acho que a priorização de demanda, ela veio muito cascateada da empresa, né? A empresa ela é organizada, isso ajuda bastante. E a gestão de tempo é isso, né? Então, quando o meu time, ele precisa, eu tô ali, e é como eu tenho os slots maiores para mim, eu consigo produzir mais documentos estratégicos, eu consigo debater mais sobre estratégia, e deixo mais o delivery na mão do meu time. Mas é a metodologia que funcionou aqui, né? O cara que fala depois, não, o Edu tá falando que tem que trabalhar assim. Não, nos meus times, aqui na Vetex, em quase 2 anos, todos os times que eu trabalhei, todos funcionam assim. Só um time tinha daily porque o engineer manager gostava de daily, só que eu não precisava participar. Era uma daily pros engenheiros. E aí, ok. Assim que funciona, né? Mas é mais ou menos como o meu time funciona e como que eu tento cuidar. Não sei se para você é muito diferente, Gi, ou muda muita coisa. Então, hoje eu estou numa posição mais afastada ali do dia a dia dos times, né? Então, eu não participo das dailies. O que nós temos aqui? E a gente está no momento no N-Market muito de transformação digital plus construção da cultura de produto. Então, uma montanha russa de emoções aqui. Existe uma daily do chapter de produto, onde os PMs conversam, e como nós somos um produto de plataforma, e existe uma base sobre a qual outros times trabalham simultaneamente construindo várias coisas, é muito importante que os PMs tenham essa visibilidade e essa comunicação sobre o que a gente está trabalhando para evitar interferências. E, adicionalmente a isso, existem as dailies do time, onde o PM participa. Não temos a figura do Scrum Master, nenhuma figura ali de agilidade dedicada ao time, mas existem as dailies dentro do time. Eu até comentei com o Edu, né, quando ele fez o artigo da nossa, Edu, o pessoal aqui do N vai entrar em choque por isso, porque as dailies são uma cerimônia importantíssima, assim. Eu, quando eu estava dentro do time, existia um deles também. A gente tinha uma rotina, mas era muito uma rotina que, nossa, facilitava muito a nossa comunicação. A gente se sentia bem, ajudava no team building do time, várias coisas aconteciam ali, e a daily era bem, bem importante. Gente, estamos avançando aqui. Vou puxar mais uma pergunta. Nossa, é uma pergunta que eu gosto bastante, que ela fala de indicadores. Hoje, que tipo de indicadores vocês medem no time para saber como está a questão de autogerenciamento e entregas da agilidade? Vou começar com você, Edu, vou fazer o círculo reverso agora. Começa comigo? Uhum. O meu engineer manager, ele olha mais para as métricas de time, então, lead time, throughput e tudo mais, não sei o quê. Mas eu olho para as metas. Então, por exemplo, no ciclo atual, né, que ele vai até meio de novembro, meu time tem 10 metas, eu consigo ver semanalmente como é que está a performance do meu time com essas 10 metas, e aí no final dele eu tenho uma noção da entrega do meu time, tá? Meu time normalmente entrega X metas, aí eu tenho uma noção de tamanho, de complexidade com as coisas que a gente está fazendo também. Então, isso me ajuda muito a fazer o planejamento futuro, né? Então, eu olho mais entregas mesmo, né? Eu olho realmente o que meu time está entregando neste período, e aí o meu engineer manager que ele olha, engineer manager, pessoal, só para deixa eu fazer um pequeno parênteses, é o gerente de engenharia, ele é o meu par em engenharia, tá? Tem empresas que é tech lead, tem empresas que têm outros nomes, mas ele é basicamente o meu par em engenharia, tá? Voltando, então ele olha mais para a performance do time em si. Eu fico muito mais preocupado com métricas do produto, de lançamento e tudo mais, e as métricas de entrega do meu time. Se o meu time está entregando aquilo que a gente se comprometeu para entregar ou não. Eu olho mais isso do que métricas de time. Mas, enfim, hoje é assim que eu faço aqui. Não sei como é que é aí, Cadu, que métricas que vocês usam normalmente. Quando a gente fala de métricas de eficiência, é o que você falou, throughput, lead time, cycle time, etc. A gente tem costumes aqui, né? A gente tem quadros por vertical de metas, etc. Também a gente faz acompanhamento mensal dessas metas, então as pessoas vão lá reportar para ver quanto que elas estão. A gente faz a gente chama de reality check, né? Que é o quanto que elas acham que está condizente, que vão conseguir ou não. Então é meio que uma reunião mensal para falar os riscos
das metas que foram comprometidas. Então, tem esse tipo de avaliação. Agora, eu estava relendo a pergunta. E aí, assim, quando ele fala, né, essa questão de autogerenciamento e entregas de agilidade, eu posso estar entendendo errado, tá? Mas aí uma leitura um pouco diferente, né? Autogerenciamento e entrega de agilidade. Se eu for olhar para time de agilidade, qual que é o que a gente mede, vai, para saber se agilidade, pelo menos eu estou fazendo uma segunda leitura dessa pergunta. E, consequentemente, falando de como eu vejo se a agilidade está entregando valor, os times estarem fazendo, o time ser autogerenciável, a gente perceber que a gente não está sendo mais útil no dia a dia, isso é uma métrica boa para você perceber o quanto você precisa ou não e o quanto o time de agilidade está sendo eficaz. O quanto menos, eu costumo sempre brincar, que o quanto menos a gente é requisitado, mais a gente está gerando valor, porque a gente está olhando para as outras coisas, a gente está olhando para onde realmente tem a necessidade. Então, ter essa dimensão, né? Sair do time e conseguir que o time se autogerencie, auto-organize, esses auto aqui estão me deixando tudo atrapalhado, mas que eles se auto-organizem, é uma métrica, vamos dizer assim, claro que não tem números aqui, ele é quali, né? É realmente o olhar de percepção ali próximos dos times, mas aí a gente pode ver também quando a gente fala, e assim, falar de entrega de agilidade é algo muito complexo. Essa é uma discussão que eu tenho com todos, a gente já fomentou várias vezes isso dentro dos consultores do Luiza Labs, eu tenho com os pares também que trabalham com agilidade, quando a gente fala de estratégico, que é, cara, qual que é o resultado que a gente demonstra, né? Como que a gente mede para falar que aquilo está funcionando ou não? Então, é muito mais olhar o nosso ambiente e perceber que as pessoas estão se comunicando melhor, que a gente está conseguindo quebrar as barreiras entre times e que eles estão se comunicando, dar a visibilidade do trabalho, que são coisas mais quali, né? Que a gente não tem números, eu não vou conseguir, o time aqui tá com, sei lá, tá fazendo 10 deles por dia. É um trabalho um pouco mais complexo, porque é realmente difícil de mensurar. Então, se foi essa pergunta, e talvez não seja, posso ter feito uma leitura errada, mas acho que valeu também puxar um pouco disso, porque várias vezes a gente passa por essa pergunta, tá, mas e agilidade? Como que a gente mensura isso? Como que vocês mensuram que está dando certo ou não? Que é um pouco do que eu falei. Nossa, eu adorei a forma com que você leu a pergunta, Cadu. E aí aproveito para puxar e complementar em cima desse ponto, né? O que eu estou vivendo muito fortemente agora, construção de uma cultura de produto. E o meu CTO, muitas vezes, ele fala assim, tá bom, e como que a gente vai saber se essa cultura de produto está sendo eficiente? Qual que é o indicador disso? E eu me pego nessa agonia, né? Poxa, quais são os indicadores de uma cultura de produtos eficientes? Eu posso utilizar o Mixpanel, mas isso é o indicador do produto, não é da cultura de produto. São duas coisas diferentes. A minha percepção, né? Como saber se a gestão de produtos está sendo eficiente, os indicadores de agilidade, indicadores de autogestão. Eu percebo muito que quando o time começa a caminhar sozinho e fazer perguntas que migram muito do operacional, do binário, né? De entregou ou não entregou, fez ou não fez, e começa a fazer perguntas mais conectadas à estratégia. Poxa, qual que é a mudança de comportamento da cliente que a gente quer provocar? A gente está fazendo essa aposta por qual motivo? Quais seriam as outras opções de atingir esse mesmo resultado? Essas são sinalizações, né? E eu volto no ponto, elas são qualitativas e não tão quantitativas. O máximo de quantitativo para a gestão de produtos que eu consegui me aproximar, e isso eu falo sempre, quem me conhece me vê falando sobre isso, acaba sendo, poxa, se você formula ali a sua hipótese de solução e define critérios de sucesso para o seu experimento. Olha, então eu vou fazer isso acreditando que isso vai melhorar em X% o comportamento da minha usuária, que vai melhorar, vai diminuir em W% o tempo para realizar determinado processo. Então, você tem um problema, faz o desenvolvimento, levando uma aposta ali de solução. Eu ainda não conheço o indicador de sucesso e de melhoria de maturidade, aumento, como eu avalio maturidades em times.
mas a minha leitura é muito nessa linha, sabe? Quando os times mudam as perguntas e saem das perguntas binárias de entregou ou não entregou e passa para perguntas de qual comportamento eu quero mudar e como eu meço que esse comportamento mudou. E aí eu vou entrar um pouco na questão dos desenvolvedores, né? Quando os desenvolvedores também começam a se estimular a ter esse tipo de pergunta durante a fase de delivery, para mim é um sinal que o time está avançando bem nesse caminho. Perfeito. Até uma coisa que é legal, duas coisas que acho que são legais também de falar, né? Que até esqueci de falar. Um outro indicador que eu mensuro muito é o mental health check. Então, toda segunda-feira eu tenho o mental health check do meu time. Toda segunda-feira, sem exceção. E aí, se alguém não tá bem, depois eu chamo no privado, ou eu em direto, a gente conversa com a pessoa, exata tá precisando de alguma ajuda, enfim. Mas, uma das coisas que acho que ajuda muito hoje a mensurar, principalmente quando a gente olha para desenvolvedor, é quando né, tem aquele handover do discovery para o delivery e o desenvolvedor fala, tá, mas qual que é o próximo passo? Por quê? Porque a maneira com que ele vai fazer o como pode variar muito. Então, ele pode fazer um como olhando para agora, que pode ser totalmente diferente a tecnologia que ele vai utilizar quando ele fala do futuro. Porque, por exemplo, ele vai construir um data lake. Pô, a tecnologia que ele vai usar para data lake para agora, eu vou construir o data lake porque as pessoas querem fazer consumo de dados em carga. Se no futuro não tiver bem escrito que vai precisar também ter um consumo de dados em tempo real, ele pode não preparar a tecnologia para receber essa demanda. Então, eu vejo que a maturidade do time também se vê quando o time de engenharia faz essas provocações. Não, legal, isso aqui a gente vai entregar agora, mas e o futuro? Qual é o próximo passo? Qual é o amanhã? Já tem a visão? Dá para onde a gente vai? Porque a construção de tecnologia, ela vai ser linear, né? Senão ele vai, constrói e desconstrói. Tem que construir coisas do zero. E sempre o custo e o tempo de delivery vai aumentando. A complexidade vai aumentando também. E é onde nascem também os monolitos. Sensacional, Edu. O Felipe deu feedback ali que ele perguntou mais para identificar as melhorias mesmo, Cadu. Então, você foi na orientação certa. Cadu, estamos chegando aqui na nossa reta final. Quais que seriam, então, as suas considerações finais, né, sobre isso? Agilidade, maturidade e gestão de produtos. Bom, aí eu vou ser mais polêmico possível, porque eu acho que a gente está indo num mercado, a gente está indo para um caminho muito mercadológico, vamos dizer assim. As pessoas querem vender o tempo inteiro que é a solução, que o método dele é o melhor e que o outro método é o pior. E aí a gente vai olhar para essas pessoas, elas estão vendendo treinamentos, elas estão vendendo cursos, elas estão vendendo alguma coisa no final e não estão querendo realmente mostrar e passar conhecimento ou métodos que vão te ajudar e que vão fazer parte da tua caixa de ferramentas. Então, acho que durante toda essa minha experiência, acho que eu por ter passado por tudo, eu tive PMP também, passei por governança, passei por tudo. Trabalhei eu cheguei a tirar a certificação de LGPD na época para fazer projetos de produção de dados. Então, assim, eu brinco sempre que isso são ferramentas, não se apeguem a isso. Tudo é contexto, entendam o cenário onde vocês estão inseridos, entendam o negócio onde vocês estão inseridos. Eu entrei atualmente, faz pouco tempo, fazem 3 meses praticamente no Luiza Labs. Eu tive que ler livro de plataforma para entender o cenário que eu estou inserido, para eu conseguir pensar em melhorias para aquele cenário. Como que minha empresa funciona? Então, às vezes a gente fica muito ligado a métodos, frameworks, é porque a agilidade está no hype, eu vou focar nisso e eu quero ser o melhor cara do Scrum. Tá, mas se você for o melhor cara do Scrum e não souber o cenário que você está inserido, em como você vai aplicar isso, não vai te servir de nada. Assim como o Kanban também. Então, eu acho que a minha consideração final é contexto, entenda muito mais até o que você vai gerar ali, o que esperam do teu papel, da tua atuação ali dentro, mais do que outras coisas, sabe? As outras coisas são ferramentas que vão te ajudar a chegar do outro lado. Mas eu acho que minha consideração final é esta. Fechado. E Edu, tuas palavras finais aí. Fantástico. Porra, galera. Façam tudo isso que o Cadu falou. Olhem para o cenário de vocês. Olhem para as ferramentas existentes e adaptem. É isso. Não tem muito segredo. Framework, Scrum, Kanban, agilidade, sei lá. Quadro de desenho, papel.
é digital, sinal de fumaça. Galera, é o que melhor adequa para o cenário de vocês. Lembrem-se que as empresas contratam as pessoas de produtos, pessoas de agilidade para fazer dinheiro, para entregar valor para os seus clientes, para entregar valor para os seus usuários, para melhorar a eficiência operacional das suas empresas. Então, se não adianta nada você, que nem o Cadu falando, eu sou faixa preta, segundo grau de Kanban. E daí? Isso entrega que valor? Então, foque na entrega de valor e na construção sempre incremental e de futuro. Né? Lembrem que o seu produto ele sempre vai ser incremental. Né? Então, mais ou menos isso. E você, Gi, qual que é o seu recado final? O meu recado final eu vou deixar ali, depois do jabá do Cadu. Cadu, onde as pessoas te encontram, além do teu conteúdo ali, né, no Escalando Ágil, o que mais? Quero conversar com o Cadu está disponível para consultorias, mentorias e tudo mais? Eu faço um pouco de mentoria por conta da agenda mesmo, então eu tenho algumas pessoas, hoje eu devo ter poucas vagas, assim, realmente minha agenda está um pouco tribulada, porque eu também tenho meus treinamentos, então se vocês quiserem, procurem aí no meu LinkedIn, depois eu compartilho, coloco lá nos comentários da chamada da live. Tem alguns treinamentos práticos, fugindo da teoria mesmo, que é um pouco disso que a gente falou aqui, eu tento trazer. Não vou falar sobre Scrum, como aplicar Scrum, vou ensinar outras coisas, outros métodos. Enfim, tenho isso, tenho o Instagram também, que é o meu maior canal de comunicação, e meu LinkedIn também. O LinkedIn eu tento trazer uma linguagem um pouco mais séria, e no Instagram eu faço umas brincadeiras, uns vídeos tirando sarro, mas é isso. Fechado, fechado. E aí vem a minha consideração final, Edu. Para quem quiser entender um pouco mais sobre gestão de produtos e ainda não conhece o meu trabalho do Edu, nós somos Product C, estamos com a nossa segunda turma de mentoria. Essa turma de mentoria é uma turma direcionada a profissionais aí com 1 a 2 anos de carreira, que querem dar o próximo passo, se preparar aí para posições de liderança. Inclusive, tem mentoria daqui a pouco, né, Edu? Daqui a meia hora a gente entra ao vivo com a nossa turma de mentorados. E é isso, assim, pessoal, as vagas estão abertas, são 5 vagas. Nossa mentoria, ela funciona quinzenalmente, uma vez por semana, quinzenal. Nós falamos de várias coisas, né, mas a ideia é a gente sempre trazer assuntos relacionados desde o discovery até o go-to-market, gestão de stakeholders, managing up, managing down, managing cross, um monte desses termos que a gente vê por aí sendo falados. Além disso, nós trazemos cases também e de vez em quando também pintam uns convidados. Aí é surpresa também, quem não pode ficar vendendo peixe assim, né? Tem que ir com calma, né? É isso aí, é isso aí. Cadu, meu querido, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Obrigada a você que acompanhou a nossa live até o final e até a próxima. Valeu, Cadu. Obrigada. Valeu, gente.